Um cristão pode votar ou se envolver com as ideologias marxistas, comunistas dos partidos da esquerda? Vamos ampliar um pouquinho esse debate? Só para ser cirúrgico nessa resposta. Convidado, a oportunidade é sua. Sinta-se à vontade, amigo. Vamos lá. O que o cristão precisa entender é o seguinte. As pautas de justiça social, elas não são reféns da esquerda. E aí você pula na cadeira desse momento. No entanto, aqueles que se veem mais no espectro à direita têm que entender que as pautas de justiça moral também não são reféns de uma ideologia de direita. E eu explico a minha fala. Toda ideologia é miúda diante do Evangelho de Cristo Jesus. Toda ideologia é pequena. E essa é a minha primeira fala nesse ponto, para que a gente entenda que nós não podemos idolatrar nenhum político, nem nenhuma ideologia. Esse não é o nosso papel e nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o brasileiro, o latino-americano, ele tem a tendência de buscar falsos deuses, de buscar idólatra, de ser idólatra, né? De buscar algo para idolatrar. E eu não estou falando mal de político A ou B ou de ideologia A ou B. Eu estou falando de uma cosmovisão cristã da política. Sim. Perfeito? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Nem a direita e nem a esquerda podem estar acima da palavra do nosso Senhor Cristo Jesus. Dito isso, a gente precisa reconhecer que a esquerda, ela nos últimos 20 anos, ela tem reforçado muito uma coisa que a gente chama de pautas identitárias. O que são pautas identitárias? É você fragmentar a sociedade em diversos pequenos grupos para que esses pequenos grupos entrem em conflitos com eles mesmos. Porque se a sociedade estiver dividida em pequenos grupos, por exemplo, brancos e negros, héteros e homos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas, se a gente estiver discutindo essas pautas minoritárias, nós estaremos deixando de discutir as pautas que são realmente relevantes, que impactam a todos nós, brancos e pretos, homos e héteros, nordestinos e sulistas, que são as pautas de segurança pública, de saúde, de educação. Essas pautas hoje são secundarizadas. Elas não são discutidas. E a esquerda quer que isso continue a ser feito. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um governador chamado Brizola. O Brizola, ele proibiu a entrada de policiais nas favelas. Hoje, nós temos o índice de violência no Rio de Janeiro absurdos, decorrentes dessa política do Brizola lá atrás. Por que isso acontece? Isso não é coincidência. Essa visão identitária, ela começa dessa época e ela nos alcança até hoje e ela faz com que toda a nossa sociedade ela seja fragmentada em pequenos grupos e num espectro geral a gente não consiga lutar por pautas que são uníssonas, que são boas a todos nós. Quando o cristão está na política, ele tem que entender que ele não legisla, como está um deputado cristão, ele não vai legislar para o cristão, ele legisla para toda a sociedade, a fim de que se chame Carvalhos de Justiça. Você está lá para promover justiça. Repete isso aí, porque a pessoa acha que não, eu votei lá no deputado, não. No senador, que só vai fazer pela igreja, não é pela igreja, é para um todo. Para um todo. O cristão, ele deve estar em toda o trabalho público dele. Quando ele está no trabalho público, ele deve se preocupar com a justiça social. Eu vou explicar isso para vocês e perdoa se eu quebrar os seus biscoitos e te impactar um pouco. Posso ir, pastor? Pode. Então tá bom. Eu estava fazendo um curso de política na igreja do pastor Anderson Silva de Brasília. E ali o nome do curso era Governe, né? E ele me fez a seguinte pergunta, ele nos fez a seguinte pergunta, né, o corpo de alunos. Se você tem um transexual que vive à margem da sociedade hoje por causa de uma questão sexual dele, tá? Uma escolha sexual e tudo mais, não vou entrar aqui no mérito da discussão. O ponto ele vive à margem da sociedade e não consegue um trabalho. Perfeito? Se você é um político cristão e aparece uma lei para você votar contra ou a favor de políticas públicas que insiram, tá? Veja, é para inserir, não é para priorizar e nem é para dividir, é para inserir. Às vezes ensinar um ofício para esse transexual. Você é contra ou a favor? Imediatamente eu falei, sou contra. Na minha mente, eu falei, sou contra, sou cristão, sou contra. Aí ele falou assim, você tem que ser a favor. Eu, como assim, pastor? Como tem que ser a favor? Veja, você, enquanto ente público cristão, você não está lá para impor o evangelho. Você está lá para promover a justiça e através da promoção da justiça, essa pessoa vai te olhar e vai falar assim, meu Deus, esse cara é diferente.
ele não está defendendo um grupo, ele não está defendendo uma ideologia. Por isso que eu iniciei minha fala falando que toda ideologia é pequena diante da palavra de Deus. Sim, perfeito. Isso não quer dizer que eu vá passar a mão na cabeça dele e falar isso aqui que você está vivendo não é pecado. Não é esse o ponto. Enquanto ministro do Evangelho, eu posso apontar o pecado, eu posso apontar o caminho e ajudar ele a se consertar. Enquanto ente público, eu preciso trabalhar para a justiça. Então, sim, eu deveria votar favorável a que o governo tivesse algum gatilho, algum subterfúgio para ensinar um ofício e tirar esse transexual da marginalidade que muitos deles vivem hoje. Aí você corre para nós uma amostra aqui muito interessante. Por exemplo, porque tem político que faz do seu local de trabalho, lá na Câmara, um púlpito de igreja. Aí quando chega na igreja, quer fazer política. Exato. Mas isso acontece quando o político não entende que a vida pública ela é um meio para que eu propague o evangelho. Essa lógica é invertida por muitos deles. Caramba. A igreja passa a ser o meio para qual eu propague a minha vida pública. Ou meu trabalho, ou o meu órgão. Entendi. Você entende? Perfeito. Quando essa lógica é invertida, a igreja passa a ser um meio para que eu atinja um objetivo terreno, eu estou invertendo toda a lógica do evangelho. Eu estou usando aquilo que é celestial, aquilo que é divino, aquilo que é transcendental, para atingir um objetivo meu físico, passageiro. Aí, para a gente engrossar um pouco mais a pergunta, ainda fora, dentro dessa pergunta da pauta, como é que você enxerga hoje alguns líderes cristãos, entre aspas, que estão abandonando o púlpito da igreja para se aliançarem com essa questão ideológica esquerdista? Eu entendo que Porque nós lemos aqui que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Sim. E que tudo foi constituído por Deus. Sim. Que a galera gosta de dizer assim, não, o nosso excelentíssimo senhor presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele está ilegal. Foi como? Eu falo aqui, gente, abertamente, eu votei nele. Sim. Acredito que você também. E voto de novo esse ano. Então, e muita gente votou. Não foi fantasminha, não foi algo que... Foi voto direto do povo. O povo queria uma mudança. Sim. E sem contar que a maioria dessa galera, o Samuel, muitos deles, muitos não, é muita coisa. Alguns deles gostam desse movimento de ONG, gostam desse movimento do flerte com, entre aspas, com um contato com o povo para dizer que está cumprindo também um chamado. Como é que se enxerga isso aí? Quando a gente começou a conversa, pastor, eu falei para o senhor o seguinte, o problema nosso é que a gente deixou de ser luz nas trevas e a gente começou a deixar as trevas invadirem o nosso lugar. O lugar onde a gente deveria estar. Então, por que a maioria das ONGs hoje é mal vista? Porque a esquerda e os grupos progressistas pegaram eu não quero usar um termo muito pesado aqui, mas pegaram essas ONGs, pegaram as ONGs e começaram a utilizar elas para fins políticos. Tá? Quando, na verdade, a gente poderia e deveria ter ONGs, sim, para amenizar as mazelas sociais. Isso é importante, isso deve acontecer. Isso não acontece hoje porque a gente não colocou a mão lá enquanto cristãos. E quando eu disse que a gente é invadido pelo mundo, a gente é invadido inclusive a pontos em que eles chegaram ao cargo de líderes e hoje eles podem fazer o que quiser em nome do evangelho. Inclusive defender pautas identitárias, como eu falei anteriormente. E é isso que acontece. Infelizmente, essas pessoas não são líderes cristãos, não têm um chamado do evangelho e se tiverem vão pagar um preço muito caro por terem negado aquilo que Cristo botou e confiou na mão delas. Perfeito. Por causa de politicagem, por causa de bobagem, como eu disse, trocando aquilo que é transcendental por aquilo que é passageiro e humano. Respondendo a fala do senhor sobre o presidente Bolsonaro é o melhor presidente que nós tivemos nos últimos 30 anos, sem sombra de dúvidas. Mas sem sombra de dúvidas. E você que é cristão, ele fala mal, nossa, ele fala palavrão, nossa... Amém, meu irmão, tudo bem. Agora, vamos analisar o contexto de um chefe de Estado? Vamos analisar aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem indicado? Por exemplo, você indicar ministros que são competentes e não por politicagem. Eu vou explicar um pouco sobre a minha fala nesse momento. Quando um político num governo de coalizão, como é um governo no Brasil, quando um político chega no poder, o que ele faz? Eu quero o seu apoio. Você é MDB? Olha, se você me apoiar, se você apoiar meu presidente, eu te dou o Ministério da Educação, que é o ministério mais rico do país hoje. Te dou o Ministério da Educação. Aí o cara, Ministério da Educação são tantos bilhões, eu vou poder pagar o fulano de tal, eu vou poder lavar dinheiro aqui.
É assim que funciona. E os caras faziam isso com todos os partidos. Sempre foi feito dessa forma. Chega o presidente Bolsonaro e fala assim, vai votar quem? Vou botar aquele cara ali, ó, aquele reformado. Acabou, é o jeitão dele, meio chulo, tudo bem. Eu entendo isso, eu entendo que deva ter críticas ao presidente, sim, tá? Nós devemos criticar, sim. Mas entendendo que ele é o melhor presidente da história do Brasil dos últimos 30 anos, ele é a favor da vida em todos os estágios, inclusive a intrauterina, acho que a gente vai falar sobre aborto em algum momento, inclusive a intrauterina, que esses líderes, esses pastores, esses que se dizem cristãos não defendem, e aí eu me pergunto como é que eles leem aquela passagem que Deus fala para aquela mulher, olha, você tem dentro do seu ventre 2 nações. Veja, Deus não fala para ela que ela tem dentro do seu ventre dois seres humanos, mas 2 povos, 2 nações. Então quem comete aborto não comete aborto só contra a criança, mas contra os seus netos, bisnetos, tataranetos e as próximas gerações. Ali dentro é uma vida. A palavra diz que dentro do ventre da tua mãe eu te conhecia. Lá eu te conhecia. Conhecia o quê? Conhecia a quem? Se não o próprio indivíduo quando estava no ventre de sua mãe. Então o presidente, ele é contra o aborto, é favorável, esse ponto que é muito importante, não sei se você tem a dimensão disso, é favorável à existência do Estado de Israel, isso é fundamental para todo cristão protestante hoje, é fundamental entender a importância e a relevância do Estado de Israel. Israel é o nosso termômetro no mundo, Israel é o nosso cronômetro, né, tá contando. Como diz a comunidade judaica, Baruch Hashem, vocês não eterno. Então, um presidente que defenda a vida, um presidente que defenda a existência do Estado de Israel, um presidente que seja contra a ideologia de gênero e defenda as nossas crianças dessas ideologias nefastas que tentam alcançá-los nas escolas, porque como o presidente ascende no cenário político, naquela pauta do que foi conhecido como kit gay. Sim. Que era nada mais era do que uma campanha de conscientização sexual para crianças de 6 anos. Você tem filho de 6 anos? Imagina o seu filho recebendo uma cartilha na escola explicando sobre questões sexuais, que eu não vou adentrar aqui por respeito a vocês, mas por questões sexuais que você pode procurar na internet se tiver mais curiosidade. Uma criança de 6 anos. Então é ali que o presidente começa a ascender no cenário político. Então ter um político, um presidente que defenda essas 3 pautas e não faça esse tipo de negociata que eu expliquei para o senhor é fundamental para que a gente progrida, para que a gente avance. E um líder cristão que seja justo e coerente, ele vai entender que ele pode sim ter críticas ao presidente, mas ele vai entender principalmente que ele precisa valorizar a história do nosso país e valorizar como o presidente chegou ali e o que ele pode fazer. Uma vez que tá cheio de barreiras, cheio de opositores. Eu conto algumas coisas pro senhor nos bastidores depois.